Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Miguel Picanso e nós estamos aqui hoje para levar a cabo a continuidade do seminário que tem como título Presença Cultural e Simbólica de la Mandioca, seminário promovido pelo Arfei, na pessoa do nosso querido professor Andrés e professora Rosana. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bem, no sábado passado, nós falamos um pouco da trajetória histórica e do lugar que a mandioca ocupa na formação da sociedade brasileira e da sociedade amazônica. E nós finalizamos a nossa fala no sábado passado, dizendo que, a partir do meados do século XX, a mandioca ela perde centralidade na maioria do território brasileiro, principalmente nas regiões sul e sudeste. Ela deixa de ser o principal alimento, o principal produto econômico, mas aqui no norte brasileiro, aqui na Amazônia brasileira, particularmente no estado do Pará, a mandioca continua reinando absoluta, ela é majestosa, né? Eu terminei falando isso, ela atravessa a vida da Amazônia paraense desde o café da manhã até o jantar. E aqui nós costumamos dizer que a mandioca, que existe um complexo da mandioca, né? Porque da mandioca se faz um conjunto, um repertório muito variado e muito singular de comidas e de pratos. São muitos pratos. E hoje, a gente, nessa proposta de discutir a mandioca em el regime alimentário da Amazônia paraense, eu vou estar mostrando, usando algumas imagens e falando um pouco desse repertório alimentar que povoa, que atravessa a vida da Amazônia paraense, não apenas como um prato e uma comida que está para alimentar o corpo biológico da Amazônia e dos paraenses. Não, a mandioca ela é aquele prato que nós falamos da vez passada, aquele prato totem, parafraseando o professor Jesus Contreras, é um prato totem que por si só diz respeito às idiosincrasias do povo amazônico e paraense. Então, a mandioca é essa planta, essa comida, essa coisa, como diria Ingrid, que tem vida social e que tem essa importância simbólica, material, política, econômica, religiosa, muito presente, muito forte na vida da Amazônia e dos paraenses. Eu vou abrir aqui o slide para eu estar mostrando as fotos para vocês. E conforme a gente vai abrindo e mostrando as fotos, nós vamos poder perceber o lugar que a mandioca de fato ocupa na Amazônia brasileira, na Amazônia paraense. Então, a gente inicia esse trabalho tentando enfatizar esse lugar, né, da mandioca. As imagens, por si só, elas já falam desse lugar que a mandioca está ocupando, dessa relação íntima, de intimidade e de identidade, né? A mandioca, ela, aqui nas imagens, a gente pode perceber que ela que trata-se de uma linguagem muito própria, que é a linguagem de identidade desse povo amazônico. Bem, então, as comunidades rurais do Nordeste paraense e de quase todo o estado do Pará, e, quiçá, de toda a Amazônia, elas são povoadas pelos que a gente chama aqui no Brasil de roças, ou roçados, ou plantações de mandiocas. São muito comuns você se deparar com essas roças e com esses roçados
de mandioca no meio rural daqui desse estado. E a mandioca, depois de colhida do roçado, ela é levada para um pequeno, que a gente chama aqui de riacho, um rio muito pequeno, um igarapé muito pequeno, e geralmente a mandioca fica ali nesse riacho, nesse pulsão, que é como é chamado aqui no Nordeste paraense, ela fica submersa na água por aproximadamente 5 dias, até que ela fique totalmente mole, amolecida, a ponto de poder tirar a casca, a pele, entre aspas, da mandioca, e aí ela está pronta para se começar os processos de feituras desse repertório alimentar vasto que existe aqui na Amazônia. Bem, depois que a mandioca ela sai lá do riacho, do pulsão, depois que ela já não está mais com a casca, ela é transportada para essa casa que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos aqui de casa de farinha ou casa do forno. A gente diz que a casa do forno ela é uma instituição socioalimentar da Amazônia paraense, é o lugar onde a mandioca dá luz, onde a mandioca pare os seus descendentes, que nós chamamos de descendentes, é onde a mandioca se faz esse repertório, se transforma nesse repertório, se converte nesse repertório de comidas e de pratos. Então, a mandioca, a casa de farinha, ou a casa do forno, ela é essa instituição socioalimentar, educativa também, porque é na casa de farinha ou na casa do forno que se aprende a saber fazer as coisas da mandioca, as comidas que derivam da mandioca. Então, a casa de farinha ela é essa instituição importantíssima no mundo vida da mandioca, nesses atravessamentos da mandioca na vida amazônica, né? E elas são raramente encontradas nas margens das estradas, das comunidades rurais, e ela é indicativo, ela foi no passado e continua hoje sendo indicativo de civilidade ou de civilização. Onde há uma casa do forno, ela está indicando que ali próximo tem um roçado, uma plantação de mandioca. E se tem casa do forno, e se tem plantação de mandioca, ali existe um povo que habita, uma comunidade, uma família, há um grupo humano naquele entorno, naqueles arredores. Então, a casa de farinha ou a casa de forno, ela sempre foi, desde os primórdios da história brasileira, alguns registros, alguns historiadores, como Câmara Cascudo, Gilberto Freire, apontam essa casa como sendo esse marcador de civilidade, esse marcador da presença dos humanos nos territórios amazônicos, no território brasileiro. Bem, e aí a mandioca começa um processo que a gente chama de maceração. Agora ela já começa a se transformar em uma massa, ela deixa de ser aquela mandioca in natura, naquele formato raiz, e ela passa a se converter em uma massa. E aí, depois que essa mandioca ela é amassada, macerada, ela vai para este utensílio muito comum nas casas de forno, que são os tipitis. É um artefato feito de uma planta nativa da região, que se chama guarumã, e aí a guarumã ela fornece a matéria-prima para se fazer os tipitis. Então, essa massa ela é posta, como vocês podem ver aqui nessas imagens, ela é colocada dentro do tipiti, depois esse tipiti vem para um artefato que está bem aqui, que se chama de prensa, e aqui esse tipiti ele é prensado na parte superior e aqui na parte inferior. Todo esse processo é necessário para que se possa retirar da massa da mandioca o ácido cianídrico, ou seja, o veneno da mandioca. Esse processo de espremer a massa no tipiti ele é necessário. É depois desse processo, e não se faz só uma vez, se repete 2, 3 vezes, para que todo o ácido cianídrico possa ser retirado da mandioca e da massa da mandioca, e essa massa possa ficar apropriada ao consumo humano. Depois que essa massa ela é retirada, que ela é espremida, tirado todo o tucupi, o suco. O tucupi é o nome que nós damos aqui no estado do Pará para o suco que sai da mandioca, Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o tucupi.
Então, depois que ela é espremida, que ela está ali dentro, ela fica desse modo aqui, como está nessa imagem primeiro, e aí ela vem para esse outro utensílio, também feito do mesmo material do tipiti, que é a tala de Guarumã, e aí nós chamamos esse utensílio de peneira. E aí essa massa, então, ela vai ser peneirada, né? Peneirada, que nós temos já, e depois de peneirada, ela vai, aqui no caso, ela vai se converter em farinha, ela vai ser torrada, ela vem para esse forno é um dos elementos mais importantes da casa do forno, da casa de farinha, por isso o nome Casa do Forno, por conta do forno, fazendo referência ao forno, é no forno que se vai cozer os descendentes da mandioca, seja esses descendentes, seja essa comida, a farinha, seja o bolo, seja o beiju, ou, enfim, todos os elementos, todos os descendentes, os pratos que derivam da mandioca, eles passam pelo forno, eles precisam ser cozidos no forno. Nesse caso aqui, é a farinha, esse aqui é o seu Sebastião. O Sebastião é da comunidade de Araí, ali no Nordeste paraense, e ele está aqui torrando a farinha de mandioca. Na verdade, não é a farinha, são as farinhas. Aqui na Amazônia, se faz mais de 10 tipos de farinha de mandioca. São mais de 10 tipos. É uma infinidade de farinhas, né? Aqui nós temos também uma outra produtora, uma outra torradora de farinha. Aqui também a farinha já torradinha, quase pronta para o consumo. E essa farinha, ela acaba se convertendo em outras práticas alimentares, né? Muitas práticas alimentares. O povo da Amazônia, particularmente do Pará, aqui no estado do Pará, se come farinha com tudo, né? A farinha, ela acompanha quase que todas as refeições, né? Se come frutas com farinha, banana, manga, pupunha, enfim, quase tudo se come com farinha. E no almoço e no jantar, a farinha ela está sempre presente, né? Ela é quase que uma necessidade do paraense, né? Não há como pensar um almoço paraense, o comer paraense desassociado, desligado da farinha de mandioca. A farinha ela está na mesa sempre. E essa imagem aqui é uma prática que, apesar de estar em desuso, num processo de descontinuidade, ela ainda é comum em algumas mesas, principalmente das comunidades rurais, que é o café com farinha. Essa mocinha aqui, ela é a Yasmin, o nome dela, e ela está aqui degustando café com farinha. Ainda é comum se tomar café com farinha. Bem, e de todos esses pratos que derivam da farinha da mandioca, que atravessam a vida do paraense, tem um que é muito simbólico, tem um que é linguagem verdadeiramente da identidade do povo paraense, que é esse prato aqui, que se chama chibé. O chibé é um prato muito singelo, muito simples, que não requer muitos cuidados para se fazer, digamos assim. Não requer muita coisa, não exige muito para a sua feitura. Basta apenas colocar um pouco de farinha em uma vasilha, em um utensílio, no caso aqui é um prato, e colocar um pouco de água junto com a farinha. Pronto, já o chibé já está pronto. Água com farinha são os ingredientes que dão concretude ao chibé. Geralmente o chibé se come com alguma proteína salgada. No caso, esse aqui que vocês estão vendo é o camarão, chibé com camarão. Então, é muito comum ainda nas comunidades rurais da Amazônia, é muito comum ainda nas capitais e nos centros urbanos daqui do estado do Pará. E esse prato, como eu disse, ele tem uma carga simbólica muito densa, muito forte aqui no estado do Pará. É tão forte que, inclusive, há uma máxima, há um pensamento social aqui no estado do Pará, de que para tu seres o verdadeiro, abram aspas, paraense, tu precisas gostar de chibé, né? Então, é muito comum os paraenses dizerem assim, olha, eu sou paraense, eu sou papa chibé, ou seja, eu sou paraense, eu como chibé. Bem, mas, além da farinha e das comidas que derivam da farinha,
Da mandioca também se faz outros pratos, como os bolos, né? Esse menino aqui, esse rapazinho aqui, ele é um vendedor de bolo que é feito numa comunidade rural aí da Amazônia Paraense, e esse bolo ele é vendido nas ruas dos centros urbanos do estado e da região nordeste do estado do Pará. Esse aqui é o tucupi, que eu falei para vocês anteriormente, né? Aqui é uma outra técnica de se tirar, de se obter o suco da mandioca, que nós chamamos de tucupi, esse suco amarelado. É nesse suco que está concentrado, então, o ácido cianídrico, né, o veneno da mandioca. Essa aqui é uma outra técnica. Aqui o agricultor ele não está usando o tipiti, mas ele está usando um saco que permite a ele extrair o tucupi. Aqui nós temos, depois que esse tucupi ele é extraído da mandioca, ele fica dentro de um utensílio, como esse que vocês estão vendo, e durante um tempo, aproximadamente 24 horas, há uma separação, né? Vocês podem ver aqui, essa parte branca é o que nós chamamos aqui de fécula, ou goma da mandioca, e aqui o tucupi. Então, ele vai se separando, né? Depois de 24 horas que você espreme, que você tira o tucupi da mandioca, se você deixar ele dentro de uma vasilha, como esta aqui, no outro dia ele vai estar assim. A gente diz que a goma senta, né? Então, há uma separação natural nesse processo. Goma para um lado e tucupi para o outro. Da goma se faz uma infinidade de pratos também, né? Mingaus, farinhas de tapioca, a própria tapioca, que é uma iguaria derivada da mandioca, muito comum aqui na Amazônia, no café da manhã, na merenda, no lanche da tarde. E o tucupi ele é usado para fazer outras iguarias, dentre elas, a mais importante é o pato no tucupi. Isso depois de ferver, de passar por um processo de cocção, para de novo extrair o ácido cianídrico, então o tucupi ele fica próprio ao consumo. Bem, todas essas comidas que eu falei até aqui da mandioca, elas são facilmente encontradas nos mercados do estado do Pará, nos centros urbanos da Amazônia paraense, né? E elas estão sendo vendidas como uma outra mercadoria. Você compra nas feiras, nos supermercados, você vai lá e compra farinha, você pode comprar a goma, o tucupi, enfim. Mas existem duas iguarias, duas comidas que derivam da mandioca, que durante um tempo, né, em uma sazonalidade, essas iguarias elas se convertem em comidas sagradas, né? É agregado a elas uma certa sacralização, uma carga sagrada, que elas não podem ser comercializadas, nem vendidas e nem compradas, elas são doadas. Essas comidas, esses pratos que eu já vou falar para vocês, eles se alinham ali um pouco com aqueles princípios da dádiva. São pratos, são comidas que derivam da mandioca, que são feitos para dar, receber e retribuir. Daí o alinhamento com a dádiva de Marcel Mouros. A primeira comida que eu mostro para vocês aqui é esta aqui, que é o beiju, que é um bolo que é feito durante a Semana Santa para celebrar a festa da Páscoa, particularmente na Sexta-feira Santa. Então, nas comunidades rurais da Amazônia Atlântica, da Amazônia Paraense, todo o tempo de Semana Santa, essas comunidades se reúnem para fazer esse bolo, para poder trocar entre elas, né? Pode ser trocado entre parentes, entre amigos, entre os chegados, entre os compadres, as comadres, ou qualquer outra pessoa que chegue, por exemplo, na Sexta-feira Santa, em uma determinada residência, em uma determinada casa. Então, eles doam e eles trocam os beijus, né? E na Sexta-feira Santa, o beiju ele é uma obrigação nas casas, principalmente dos católicos, das comunidades rurais da Amazônia Atlântica. Bem,
Uma outra comida que também tem essa carga simbólica, que também tem essa carga sagrada, que se converte numa comida sagrada, é a maniçoba, que também é um prato típico aqui da Amazônia paraense, da Amazônia Atlântica, e que é feita para celebrar uma das maiores festas que existe no Brasil, do catolicismo, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece na cidade de Belém, capital do estado do Pará, todos os anos, no segundo domingo de outubro. Então, é uma grande festa, a maior festa católica do Brasil, que agrega milhões de pessoas, e depois que termina a procissão, o Círio, os católicos se reúnem em suas casas para uma outra festa, que é uma continuidade do Círio, que é o almoço do Círio. É um banquete sacrificial que tem como prato principal a maniçoba, que é feita da folha da mandioca, da maniva, que a gente chama, né, aqui. A maniva é a folha da mandioca. Então, a maniçoba ela tem como principal elemento, como principal composição, a folha da mandioca. Essa folha, depois de colhida, ela é triturada, como vocês podem ver aqui, ela é moída. Depois de moída, essa folha ela vai passar por um processo de cocção ou de fervura, que dura, em média, 7 dias. São 7 dias essa panela ou essas panelas no fogo fervendo. Segundo a tradição, segundo o povo que faz a maniçoba, os católicos paraenses, esse tempo de 7 dias é necessário para expelir também o ácido cianídrico da folha da mandioca, para que a mandioca possa ficar livre do veneno e ficar própria para o consumo. Nesses 7 dias, as cozinheiras, as donas de casa, os feitores de maniçoba, vão agregando outros ingredientes, tais como proteínas, pé de porco, orelha de porco, vísceras de porco, e outros ingredientes e outras proteínas. Vai se agregando, vai se colocando água, e durante 7 dias de cozimento, esse prato fica pronto. Aqui está a maniçoba pronta, é essa aqui, que está bem aqui, de cor negra. Geralmente se come a maniçoba com farinha de mandioca, arroz e pimenta. Bem, e esse prato, como eu disse anteriormente, é o principal prato, é o prato que povoa, que protagoniza o almoço do Círio de Nazaré. Nesse almoço, esse prato ele não é vendido também, assim como o beiju, na Semana Santa. Durante o almoço do Círio de Nazaré, a maniçoba ela é doada, ela é trocada, ela está na condição de dádiva, né? Ela é doada para aqueles que participam do banquete do almoço do Círio. Esse almoço aqui ocorreu na casa da Dona Maria do Socorro, que é paraense, mora na região metropolitana de Belém, né? E aí é todo um processo ritual de oração, de agradecimento à Virgem de Nazaré, e permeando e protagonizando esse ritual está a maniçoba, né? Que é esse prato sagrado. Bem, gente, basicamente essas são as colocações que eu teria para trazer para vocês hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com a discussão, com a compreensão do lugar que a mandioca ocupa na vida da Amazônia paraense. E a gente vai ficar esperando por vocês os diálogos no chat, no sábado. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.